Pronto, pronto, tá gravando. Como eu falei lá nos convites lá no grupo do distrito, é um momento muito importante, né? A gente até agora só falou sobre como a gente conseguir sobreviver a esse caos, essa catástrofe toda que o mundo inteiro está sofrendo, e agora nós vamos pela primeira vez falar no retorno, né? Já com datas e tudo. Bom, antes disso, eu tenho um agradecimento para fazer. Poucos ficaram sabendo, mas eu tive uma emergência, um problema de saúde grave, fiquei sem andar alguns dias, tive que passar por uma cirurgia de emergência na coluna, um deslocamento de vértebra, e eu operei, então, dia 1º, agora eu tenho uma prótese, placas, parafusos, e no dia seguinte da cirurgia, eu já estou em casa, andando normalmente, vou ter aí mais uns 2 meses de fisioterapia, né? E as pessoas mais próximas sabem o quanto eu sofri muitos anos com 4 hérnias de disco, o quanto eu tomava de remédios para aguentar um acampamento de 4 dias, né? E poucas pessoas ficaram sabendo que eu passei esse apuro esses dias agora. E eu ver que cada um que ficava sabendo da minha cirurgia já se oferecia para ajudar, tem a chefe que ofereceu a casa em São Paulo para esse período de recuperação, sabe? E esse é o espírito escoteiro, é a essência do movimento que há 42 anos eu escolhi participar. Então, agradeço muito, muito a vocês. Vocês fazem minha vida mais feliz. Tá bom? Muito obrigado. E falar um pouco agora sobre como nós chegamos até aqui, né? Para que os lobinhos do grupo escoteiro Padre Aleixo, que, aliás, fez aniversário esses dias, estava muito legal participar, mais uma vez, da comemoração do aniversário do Padre Aleixo. Para que os lobinhos do Padre Aleixo voltem a ter atividades na sede, a direção nacional disse o seguinte: pode voltar a fazer atividade presencial, mas com autorização da direção regional, porque cada estado tem uma realidade diferente, está numa situação diferente. Bom, aí a direção regional, no caso, cada estado, né, e aqui em São Paulo, disse o seguinte: olha, os lobinhos do Grupo Escoteiro Padre Aleixo podem voltar à atividade, só que precisa ter uma autorização do comissário distrital, porque ele que conhece qual é a realidade local ali. Bom, então, assim, da direção nacional passou para a regional e da regional passou para o distrito. E, na verdade, não passou nem para o conselho distrital ou para a comissão distrital. Passou para a pessoa do comissário distrital autorizar ou não um grupo escoteiro a voltar. É uma responsabilidade enorme. Nós estamos acompanhando aí o noticiário, nós estamos vendo, já falando em segunda onda aqui chegando no Brasil, né? Já está nos Estados Unidos, na Europa, e já começou aqui. E a gente ainda tem muito pela frente para enfrentar nessa doença. Então, assim, é um momento importante, e a minha responsabilidade é enorme. Então, eu quero que vocês entendam que o nível de exigência e de controle que a gente vai procurar ter dessa situação é muito fácil de entender se colocando na minha posição. Quer dizer, eu vou falar sim ou não para um grupo escoteiro voltar às atividades presenciais. É lógico que a pior coisa que poderia acontecer era a gente ficar sabendo que teve algum problema por causa da volta, por causa disso, num grupo, né? E a gente fala assim: eu devia ter feito melhor, eu devia ter visto melhor, a gente devia ter aconselhado melhor, deveria ter ajudado mais. Aí já foi, aí já aconteceu. Então, agora é a hora de a gente pensar em tudo isso, se antecipar a qualquer problema. E eu vou precisar ser bastante exigente, né, nesses critérios, e desde já a gente se colocar à disposição para ajudar no que for possível para que todos nós possamos fazer isso com segurança, né, passar por isso com segurança. A chefe Priscila, a gente conversando no grupo de chefes lá do Sussuarana, a chefe Priscila falou um pouco sobre a experiência do retorno das aulas, né, e eu peço licença, chefe Priscila, eu vou ler aqui o texto que você mandou para a gente lá no grupo dos chefes. Então, tá assim, a chefe Priscila disse o seguinte: na primeira... Tá,
ela estava falando o seguinte, que na primeira atividade que a gente for fazer na sede, que a gente tem que reforçar todos os protocolos de segurança e prevenção ao Covid. Então, ela escreveu assim, ó, parece repetitivo, mas tem jovem que não saiu de casa e, portanto, não sabe, os lobinhos, né? Os lobinhos que não saíram de casa durante a pandemia e não sabem não sabem usar máscara, usa errado, não sabe usar o totem de álcool gel, né? Por quê? Porque os lobinhos ficaram trancados dentro de casa. Eles não precisavam de distanciamento, porque estavam todos dentro de casa e tal. Então, quando eles chegam os crianças na idade do lobinho chegam na escola, eles achavam que não precisava fazer nada. Então, teve que ensinar para eles como é que usa máscara, como é que é o álcool em gel, essas coisas. Então, nós vamos passar por isso no grupo escoteiro? Sim, vamos. Para piorar, na idade de sênior, eles acostumaram a ficar já sem uso de máscara, a fazer aglomeração e participar de festa. Então, esse é o perfil atual dos adolescentes. Os alunos que a chefe Priscila recebeu lá na escola, já na idade de sênior, era assim, sem máscara, fazendo aglomeração e participando de festa. Então, também foi uma luta, está sendo uma luta para conseguir convencê-los que dentro do ambiente da escola tem essas regras. Tá? Nós vamos enfrentar isso? Sim, nós vamos enfrentar. Então, eu acho que o que vai acontecer nos grupos escoteiros é o seguinte, os jovens que nós vamos receber agora, a hora que a gente reabrir as atividades presenciais, não é mais o mesmo jovem de março, não é o mais. Ele não é o mesmo, porque ele já cresceu, ele, em alguns meses, os meninos, alguns já mudou a voz, eles já podem ter alguns interesses diferentes do que eles tinham, amizades diferentes da que eles tinham em março, e, principalmente, eles podem ter substituído o tempo da atividade escoteira por alguma outra atividade, e talvez não ter mais o mesmo interesse que tinham antes. Então, nós vamos enfrentar o quê? Aquilo que acontece com o grupo novo. Nós vamos chegar lá na sede, todo mundo se cumpre, oi, tudo bem, tal, e assim, vamos recomeçar um grupo escoteiro? É a hora de aproveitar, ajusta as coisas que tem para ajustar, vai ter criança que vai voltar, essas crianças já têm experiência, vão ser monitores, vão ser primos, e vamos reconstruir nossos grupos. É mais ou menos isso que a gente está imaginando que nós vamos enfrentar aí, né, nesse período. Eu vou passar uma apresentação, o chefe Bruno vai colocar aí, que fala, então, sobre critérios, né, para voltar, e só antecipar alguma coisa. Então, assim, qual que é o objetivo? Que a gente, terminando esta reunião, todos vocês tenham condição de sentar com os demais chefes do seu grupo e elaborar o plano de retorno do grupo escoteiro. Essa é a ideia, que ao final desta reunião, vocês possam se juntar, né, cada grupo escoteiro se juntar aos dirigentes escotistas e falar, bom, vamos preparar o nosso plano de retorno, tá certo? Com essas informações que a gente tem agora. Então, antes da gente falar sobre os critérios do plano de retorno, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre isso que eu falei, sobre as características do jovem que nós vamos receber agora? Algum comentário, não? Ok. Então, vamos lá, vamos para a apresentação. Então, essa é a orientação distrital quanto ao retorno às atividades presenciais. Pode ir para a próxima tela. Deixa eu abrir aqui também. Eu vou acompanhando por aqui, porque eu não pego, eu acabo ficando com um time diferente, com um delay aí com o chefe Bruno. Aqui. Ok. Então, ver se eu estou na mesma tela. Vamos lá. Exigências para obter autorização do 6º distrito. 1. Autorização de funcionamento em dia, né? O certificado de funcionamento em dia. Então, isso é lógico, porque fala assim, o grupo pode voltar de atividade? Pode, mas se o certificado de funcionamento não está em dia, né? Não tem o de 2020, é lógico que não pode, né? 2.
o plano de retorno. Então, cada grupo tem que elaborar um plano de retorno. Não sei se você, eu espero que todo mundo tenha visto, né, aquele vídeo e os links que nós mandamos. O vídeo mostra lá que tem um aplicativo, um site que o grupo escoteiro vai colocar lá o nome do presidente, tal, e vai anexar o plano de retorno. Então, esse plano de retorno é um documento que cada grupo tem que preparar, tá bom? Então, ter autorização de funcionamento em dia. 2, o plano de retorno, onde conste a ciência do gestor do espaço ocupado pelo UEL, parque, escola, igreja, etc. Então, vamos lá, Grupo Escoteiro Monte Olimpo, está dentro do Clube Escola Curuçá. Vocês têm que fazer o plano de retorno e dar ciência e ter a concordância da direção do Clube Escola, ok? Então, o Hermance precisa ter autorização lá da casa. O Ventos do Leste tem que ter autorização da escola, assim por diante, Sussuarana, do parque. Tem que ter a concordância, porque se tiver dizendo lá que vai ter isso, e a pessoa do parque olhar e falar, não vai ter não, porque nós vamos tirar todos esses lavatórios aí. Então, isso precisa ser negociado, senão não tem valor nenhum, né? Então, o plano de retorno deve constar a ciência do gestor do espaço ocupado pelo UEL, Adelque Bistão, do Parque do Carmo. E deve constar também, relatos sobre os 12 itens previstos no ofício DEM 394, 1 a 1. Então, pega o item 1, item 2, 3, 4, 5 e tal, e comentar como que o grupo escoteiro vai atender aquela exigência, né? Então, do ofício DEM 394, e complementar com relatos sobre ciência quanto ao plano regional, que também nós mandamos lá no grupo do distrito, né? E compromisso com as orientações que o distrito vai apresentar nesse momento. B, compromisso de reportar qualquer alteração no plano de retorno apresentado pelo UEL, o que demandará renovação da autorização do distrito. Então, se o Adelque Bistão apresentar o plano de retorno, e daqui 2 semanas mudou alguma coisa, a gente tem o compromisso de, em até 5 dias, dar a resposta à autorização. Então, tem alguma alteração naquele plano de retorno que está com o distrito, alterou alguma coisa, refaça o plano, mande para o distrito para que até o próximo final de semana já esteja novamente autorizado. Quer dizer, alterar o plano de retorno, automaticamente, depende de nova autorização, tá bom? A próxima tela. C. Registrar lá no Paxtu a ata da diretoria que aprovou esse plano de retorno. Tá? Então, todo mundo já sabe, né? Tem lá no Paxtu uma parte lá, documentos. Então, pode ser pela internet essa reunião. Então, conversa, faz o print lá faz uma transcrição, né, de como que foi a conversa pelo WhatsApp e tal, da diretoria, e aprovando esse plano de retorno, e põe lá no Paxtu, né, anexa lá no Paxtu, que depois o distrito tem acesso, a gente consegue ver lá. Os planos importante isso, os planos de retorno dos grupos escoteiros serão divulgados para conhecimento dos demais grupos do nosso distrito, assim que cada plano for aprovado pelo comissário distrital, ouvidas a direção distrital, comissão distrital, conselho distrital. Então, a gente tem a intenção de, em até 5 dias, dar a resposta de aprovação do plano de retorno, tá bom? Então, nós vamos ouvir a direção distrital, a comissão, que tem os coordenadores de ramo, e o conselho distrital, que são os diretores presidentes. Então, eles vão dar um parecer, a palavra final é do comissário distrital, e em até 5 dias a gente espera já dar o retorno para o grupo escoteiro dando ok, ou pedindo alguma correção, alguma coisa. Tá legal? Vamos para a próxima. Então, as orientações complementares sobre o pedido de autorização para retorno das atividades escoteiras presenciais. Data que a UEL pretende retomar as atividades presenciais. Então, por exemplo, o grupo escoteiro vai voltar a ter atividade presencial no dia 6 de fevereiro de 2021. Então, vai colocar lá, nosso grupo pretende voltar dia tal, com as atividades. Legal. Agora, veja bem, se você colocou 6 de fevereiro, falou assim, mas a gente pode fazer pelo menos uma corte de honra agora em dezembro? Não, não pode. Se você colocou 6 de fevereiro, é 6 de fevereiro. Mas a gente tem intenção de fazer uma corte de honra em dezembro. Então você põe em dezembro.
mas o grupo não pode voltar antes da data que vocês estão pedindo para voltar. É lógico, né? Tá bom? Então, planejem bem isso. Fala assim, a gente quer fazer pelo menos uma reunião com os monitores, com a tropa sênior, só, esse ano. Ou então, então, põe a data do que você vai fazer. Não vai colocar lá 6 de fevereiro e depois querer fazer reunião em dezembro. Tudo bem? Atividades primordialmente ao ar livre e com distanciamento. Ah, mas e como é que faz corte de honra? Como é que faz uma reunião, uma assembleia, tal, se a sede tem um espaço fechado, tal? Então, tem que ter aquele distanciamento mínimo de 1,5 m, que é a recomendação das autoridades de saúde, tá bom? Jogos e atividades sem contato físico e sem compartilhamento de objetos e equipamentos. Então, corrida de revezamento, tem que passar a garrafa PET de um para o outro. Não, não pode ficar passando coisa de mão em mão. Veja, vamos começar a usar a imaginação. O grupo vai voltar, a gente já tem que ter esses jogos na cabeça, tem que começar a pensar isso desde já, porque a gente não pode ter compartilhamento de objeto, de equipamento e contato físico. Mas se for imprescindível compartilhar um determinado objeto, tudo bem, então vai ter que higienizar as mãos, usar naquela atividade, e alguém ficar de olho se todos estão obedecendo as regras, terminou, todo mundo vai lá, lava as mãos, álcool em gel, tal. Então, com todo cuidado, é possível, mas a gente tem que ter na cabeça que compartilhamento de objetos e equipamentos é uma forma de a gente passar vírus de uma pessoa para outra, tá bom? Então, tem que ter consciência disso. Vamos para a próxima tela. Todos devem levar máscara limpa de casa, todos, chefes, jovens, todo mundo, deve levar máscara limpa de casa e colocá-la no início da atividade. Então, levar guardado uma máscara limpa, além da que está no rosto, chegando na sede vai colocar a sua máscara limpa. E veja, o grupo escoteiro precisa ter máscara de reserva. Por quê? Porque se cair a máscara, molhar, sujar, acontecer alguma coisa, essa criança não vai poder ficar sem máscara, esse adulto não vai poder ficar sem máscara. Não, é que a minha caiu. Não. Então, o grupo precisa ter máscara de reserva, tá bom? Lavatório, sabão e detergente para todos, o tempo todo, e complementação da higiene das mãos com álcool gel 70%. Ainda bem que o preço está baixando, né? Tanto da máscara como do álcool gel, porque já foi um absurdo. Não servir nada de comer ou beber. Ouviu, Minuano? Eu sempre escolhia, quando eu tinha que ir no Minuano, escolhia na hora da comida, porque lá come-se muito bem, lá no Minuano, né? Aí agora acabou a mamata. Então, não servir nada de comer ou beber. O grupo não deve servir nada. Pode comer lanche individual levado de casa. Cada um abre sua mochilinha, tira o seu lanche, come o seu lanche, guarda o que sobrou dentro da mochilinha e leva embora. Tá? Levado de casa. Mas o grupo não deve servir nada. Sem acantonamento ou qualquer atividade com pernoite. Sobre esse item especial, eu vou voltar nele no fim, se eu esquecer, alguém me cobre, eu vou voltar no final, porque eu questionei algumas coisas sobre esse item com a direção regional, o assunto foi até a direção nacional, e eu tenho uma resposta oficial sobre isso, mas eu quero falar desse assunto separadamente, tá bom? Sobre o acampamento, a gente conversa depois, se eu esquecer no final, vocês me cobrem, para a gente falar se pode, se não pode, como que pode. Tá legal? Vamos lá, próxima tela. Estudar a possibilidade de atividades das sessões em horários ou dias alternados e atividades quinzenais. Então, por exemplo, lá no Sussuarana, nós estamos conversando para fazer da seguinte forma. Isso já está lá já está o assunto, a discussão adiantada entre nós. E Alcateia e própria escoteira vai ter atividade num sábado, a nossa atividade vai voltar a ser de sábado, né? Num sábado, e a tropa sênior Clã Pioneiro no outro sábado. Então, as atividades vão ser quinzenais, né? E alternadamente. Então, Lobinho Escoteiro num sábado, Sênior Pioneiro no outro, tá bom? Nada impede que você tenha atividade via internet nesse outro sábado. Estou falando só de atividade presencial, né? Mas no sábado que não é presencial, pode ser uma atividade online. Utilizar a alternativa de registro de isento. É impressionante a quantidade de pessoas reclamando no Facebook, na internet, em todo lugar, fala assim, é um absurdo a UEB não cortar, não diminuir o valor do registro, não fazer nada, sendo que tem um monte de gente que está vivo porque está recebendo auxílio emergencial. Veja,
receber auxílio emergencial é igual a, significa ter registro de isento na UIB. Receber Bolsa Família significa ter registro de isento. Estar desempregado significa registro de isento. Então, as pessoas estão reclamando, mas aí você entra no grupo de escoteiro dessa pessoa, você vai lá olhar, não tem nenhum isento. Então, não sabe usar, não sabe como é que você pede um registro de isento, pergunta para grupo que usa, o Sussuarana, por exemplo, que usa bastante isso, e você vai aprender como é que faz, mas usa o recurso do registro de isento. As famílias carentes conseguem fazer registro na UEB sem pagar nada, né? Não adianta ficar só sentado reclamando se tem o recurso e as pessoas não estão usando. Pessoas do grupo de risco ainda não devem voltar às atividades presenciais. Isso inclui crianças e adultos. Veja, na orientação lá do ofício 394, do plano regional, eles estão falando também no seguinte, que não é só a pessoa ser do grupo de risco ou não, mas ela ter dentro de casa uma pessoa do grupo de risco, né? Então, eles recomendam que a pessoa continue fazendo atividade online, bom, e medir temperatura de todos no início da atividade com aquela leitura digital à distância, né? Então, já custou muito mais caro, R$ 500, tal, agora com 100 e poucos reais dá para comprar aquele termômetro digital que mede a temperatura à distância. Isso é imprescindível, medir a temperatura de todos no início da atividade, é uma das exigências, tá bom? Vamos lá, próxima. Acabando. Última tela. Atualizar a ficha médica, os telefones e endereços de todos para contato rápido quando necessário. Então, por exemplo, as fichas, lembra que tem que fazer aquela autorização específica de COVID, né? Então, aproveita, além de, faz uma ficha médica nova, no verso já põe aquela autorização específica que diz respeito à COVID, né? Eu particularmente discordei disso, mas passou. Daquelas coisas que nós discutimos no nosso distrito, vocês estão vendo que mais de 90% foram incorporadas pela direção nacional para fazer o ofício 394, né? A única coisa que não apareceu daquilo que nós discutimos no nosso distrito e mandamos para lá, foi a questão de barraca individual, e que nós vamos falar depois, e essa autorização que eles estão falando aí específica para Covid, que eu não concordo, porque a gente não pede autorização específica contra a meningite, que é altamente contagiosa, hepatite, que é altamente contagiosa, e vai pedir especificamente da Covid, então acaba sendo um negócio que não serve para muita coisa. Mas tudo bem, é uma das exigências, não custa nada a gente cumprir. Sugestão, faz uma nova ficha médica, no verso já coloca aquela autorização específica de Covid, e vamos manter tudo atualizado. Se a gente precisar entrar em contato com todos rapidamente para informar casos de Covid dentro do grupo escoteiro, a gente vai precisar ter os contatos atualizados. Manter rígido controle de presença de jovens e adultos nas atividades presenciais. Vejam bem, se você grupo, um caso de Covid, e você precisar avisar as pessoas, você vai avisar quem? Você vai avisar quem estava lá. Então, como eu sei quem estava lá? Eu preciso ter registro de presença, até dos adultos. Então, tem que ser rígido o controle de presença na alcateia, chefias e jovens, nas atividades presenciais. Então, a gente tem que ter a ficha atualizada e um rígido controle de presença, saber quem estava na sede naquele dia. Tudo bem? Gente, eu procurei ser rápido para que sobre bastante tempo para a gente conseguir conversar sobre esses itens, né? Eu não sei como que é melhor, chefe Bruno, eu acho que quem quiser falar alguma coisa, pede a palavra lá pelo chat, e aí o chefe Bruno vai passando a palavra, eu acho que pode funcionar bem assim, né? No chat só escreve o nome, né? Põe lá, Antônio, escreveu Antônio, o chefe, Antônio está pedindo para falar, e o chefe Bruno vai passando a palavra. Vamos fazer dessa forma? Acho que funciona bem, chefe. Acho que tá bom. E depois ainda vou falar sobre a história do acampamento. Vamos lá, perguntas?
enquanto ninguém pergunta nada, chefe Priscila, queria só que você comentasse um pouco sobre a que você estava falando, da experiência dos jovens, das crianças voltando para a aula, aquilo que eu falei, se tem mais alguma coisa para acrescentar. Boa noite. A escola onde eu trabalho são só os pequenos, né, idade de lobinho. A chefe Suzana talvez tenha experiência aí com os mais velhos, né, que também começaram a retornar essa semana. A escola que eu trabalho são poucos alunos, né, que retornaram, mas são 3 dias na semana, cada turminha vai um dia na semana, cerca de 8 alunos por turma. Mas mesmo 8 alunos para conseguir manter distante é difícil, que a gente está o tempo inteiro pedindo para afastar, para ficar 1,5 m, porque quando vê, eles já estão todos juntinhos de novo. O primeiro dia, assim, de não saber usar o álcool, a máscara, a gente tem que reforçar a importância de trocar a máscara, né, a cada 3 horas, no máximo, porque se depender deles, eles não trocam, né, então a gente tem que ter sempre máscara disponível, reforçar o uso de equipamentos individuais, né, copo, garrafinha, porque criança adora compartilhar, né, a gente está, as crianças que voltaram, a gente já, agora eles já estão mais habituados, já estão meio que no automático, né, já chegam na porta já sabendo que vai verificar a temperatura, o que tem que limpar o pé no tapete lá para poder entrar na escola, tem que passar o álcool, e agora eles estão começando a associar mais a distância, mas eles, na escola que eu trabalho, eles voltaram em 7 de outubro, agora eles estão mais, a gente não precisa repetir tantas vezes, mas na primeira semana era o tempo inteiro repetindo, pedindo para manter distância, né, principalmente assim, no bairro onde eu trabalho, eles estavam já acostumados a ficar muito na rua, eles brincavam na rua sem máscara, as crianças, alguns que voltaram, outros nunca tinham saído de casa durante todo esse período, então é um processo de educar mesmo, porque eles, é uma coisa que pra gente às vezes parece meio natural, né, pra maioria, mas para alguns não, principalmente aqueles que são várias pessoas na casa e que passam o dia inteiro brincando na rua. Eles não têm noção que precisa estar de máscara, que precisa fazer higiene o tempo inteiro. O início foi bem complicado. A chefe Suzana, não sei se já voltou na sua escola, se eles estão seguindo, se foi difícil, né, eles são mais velhos. Boa noite a todos. Chefia, na minha escola, o chefe Renato sabe muito bem que a minha escola é quase em frente à sede do Sussuarana. Por incrível que pareça, os meus são bem maiores, né? Porque eu tenho alunos a partir de 12 anos, e os da manhã, o ensino médio, que é os nossos sêniores. Por incrível que pareça, eles estão se comportando muito melhor do que as crianças, coisa que eu não esperava. Eles estão vindo de máscara, eles estão se comportando, eles mantêm distância, né? Só que nós fizemos na minha escola uma coisa um pouquinho diferente. Eles vêm e ficam apenas 2 horas, né? Nós estamos deixando 2 dias, só 2 horas. Então é assim, eles entram com todos os critérios aí, chega, mede temperatura, passa o álcool em gel, tem que estar de máscara, o governo mandou máscara, se não tá, a gente dá essa máscara, né? Só aconteceu de um aluno que ele falou, deixei a minha cair na rua nesse instante, aí eu dei outra máscara, mas eles estão vindo, né, o tempo todo. E o lanche que a gente teve que entregar para eles era um suquinho, um bolinho, eu já deixava, posso que eu tenho um balcão na saída da secretaria, ele pegava e vai embora. Então o meu, nem comendo na escola, ele não está. Como são só 2 horas, foi possível que deixássemos, der o lanche na mão e ele vai embora. Então eu não tenho esse problema aí da parte de comida, mas eles se comportaram muito melhor. O que a chefe Priscila colocou aí, eu sei que o chefe Renato não mora aí perto da escola, né, chefe? É justamente esse fato. Nunca existiu quarentena aonde está, né, a minha escola, onde está lá o Itaim Paulista. Eu moro aqui na Curuçá, da Curuçá para Itaim Paulista nunca existiu quarentena para essas crianças. As mães não aguentaram dentro de casa, deixou correr na rua e foi. Você entendeu?
Então, para essas crianças que estão na rua, se manter de máscara com álcool em gel é mais difícil. E os outros, não. A gente sabe que eu tenho alunos que a gente sabe, a gente vê nas redes sociais que eles estão aí até em baile funk, não são os que estão lá na escola, mas a gente está tentando. Tem pais que não querem que volte de jeito nenhum, outros já queriam que voltasse todo mundo. Não, eu não posso, eu tenho um limite, né, de 10 alunos para poder estar indo. Mas funcionou bem. Então, eu acredito que com os sêniors, até com os escoteiros, vai funcionar melhor do que com os lobinhos. Porque o lobinho, ele não sabe se manter sem pôr a mão no outro, sem abraçar o outro, né? Porque o nosso cumprimento do sempre alerta já é de longe. Mas para o lobinho é mais difícil, eu acho. Para os sêniors, os escoteiros, pioneiro, nem se fala, é mais fácil. Então, essa é a experiência aí, chefe. Legal. Legal, obrigado, chefe Suzana. E assim, a gente espera, pelo menos, que a nossa população seja mais disciplinada, né? A gente fala assim, no geral, a meninada nas escolas e tal, mas vamos torcer. Os escoteiros já têm um pouco mais de disciplina nisso, né? Bom, eu vi aqui no chat uma conversa, chefe Edivaldo, falando sobre as aulas. Veja, chefe Edivaldo, nós já estamos nessa situação, as aulas presenciais já estão liberadas, e participar da aula presencial é opcional, assim como no escotismo também, para participar da atividade presencial é opcional. Então, o grupo que quiser voltar semana que vem pode voltar. Então, essa questão de volta das aulas, só pode quando as aulas já voltarem, e as aulas na cidade de São Paulo já voltaram, escolas públicas e escolas particulares. A presencial é opcional, assim como no escotismo também. Tem mais alguma dúvida? Agora é a hora, gente. Mais alguma dúvida? Todo mundo pronto para começar a fazer o plano de retorno do grupo? O nosso do Sussuarana, a gente já começou a fazer um rascunho, assim que a gente tiver, talvez essa semana, mais uns dias, né, chefe Priscila, a gente pode postar o nosso lá no grupo do distrito, ou pelo menos no grupo dos presidentes, a gente posta o nosso que já está adiantado, acho que tem um outro ajuste que a gente ainda está fazendo, e a gente pode colocar lá, né? A gente põe o nosso do Sussuarana, já vai servir como exemplo. Chefe Renato, e para todos aí, a volta é complicada. Nós temos aí duas situações. Uma é na escola, no ambiente fechado, onde os meus alunos, inclusive, estão fazendo dentro da sala de informática, claro que com tudo aberto, com tudo que você possa imaginar. E outra coisa é fazer no ar livre, né? Eu acredito que ao ar livre, o contágio até seja menor, né? Então, tem muita gente dizendo assim, mas a escola não voltou todo mundo, nem todo mundo voltou, como se colocou aí, quem for daquela área de risco não pode. Eu tenho pessoal de risco aqui em casa, meu pai tem 91 anos, mas eu tenho que trabalhar. Estou lá na frente, atendendo o pai, atendendo todo mundo, com essa história de que os alunos ficaram retidos aí, então piorou a situação, porque essa semana nós atendemos aí, acho que uns 150 pais, mais ou menos, né? Mas eu acredito que ao ar livre se torna melhor, porque o que nós vamos ter é aquele problema que você já colocou aí, chefe Renato, é o chamado evasão. É a molecada os jovens não querer voltar ao grupo. Sentiu falta, mas agora estacionou, agora eu não vou mais. Então, são bastante coisas a se pesar aí, né? Então, vamos ver como é que fica. Bom, falando um pouquinho aqui do Abel, que acho que o Evandro, de repente, vai puxar aí a palavra, mas não sei se eu tenho a licença aqui para falar. Nós fizemos algumas conversas a nível de escotistas aqui. Uma das coisas que a gente tomou aqui é que nós rodamos uma pesquisa, né, até para consultar os pais, quanto eles estão
inteirados, querem fazer em relação ao retorno, né? Se volta imediatamente, se volta mais para frente. Então, a gente fez essa consulta para os pais, a gente ainda não tem essa resposta, então, é uma das coisas que a gente está fazendo aqui. Salvo aí o Evandro, que é o diretor-presidente, a intenção nossa é que nós não vamos voltar agora, nesse ano, voltaremos provavelmente no começo do ano que vem, né? Acho que fevereiro, mas isso ainda mediante aí as novas atualizações que vão vir. Mas uma coisa que eu achei interessante é essa questão da gente consultar os pais quanto a o que eles acham, né? Porque, inclusive, dessa autorização que foi dita lá, que a gente precisa ter, né? O chefe Renato até comentou, precisa fazer passa no verso da própria autorização de saúde, lá tá escrito em letras garrafais, né, que o pai autoriza o jovem a participar sob ciência que corre um risco de contágio do coronavírus, né? Então, nós precisamos estar super preparados, né, com a estrutura toda pronta para realmente minimizar a possibilidade de contágio. Então, isso requer preparar a sede, não é uma coisa simples, né? Então, a gente rodou essa consulta aí só para dividir aí um pouquinho do que aqui no ADEL que a gente está fazendo. Tá bom. Voltando na questão das escolas que voltaram ou não voltaram. Veja, a chefe Priscila falou que está tendo aula normal e ela trabalha numa escola com criança pequena. Então, peraí, vamos ver, porque a regra diz o seguinte, que devem voltar os grupos onde as escolas já voltaram, né? A ter aula presencial, seja opcional ou não. As aulas, hoje foi dito no noticiário que as aulas obrigatórias, mesmo presenciais obrigatórias, estão previstas inicialmente para fevereiro, as de 2021. Mas as escolas já voltaram a funcionar. Então, vamos lá. A chefe Suzana está no... Tem uma posição, como nós estamos lá dentro, temos uma posição. É assim, o ensino médio, que é o nosso sênior, eles têm aula opcional. Por que a minha escola não voltou todo mundo? Porque eu tenho 20 professores de risco que optaram em não voltar. Também é opcional para o professor. Quanto aos da Priscila, que são os pequenos, são os bobos, vamos colocar assim, o deles sim, são extracurriculares, pode ver que eles só vão uma vez por semana, né? Eles em menor quantidade aí, em menor tempo, tá? Mas estão autorizados sim. Foi autorizado desde o 7 de outubro. Na minha escola demorou um pouquinho, porque ela estava fazendo uma reforma no banheiro. Foi autorizado sim. Então, mas é opcional. Porque como é opcional, aquele que o pai voltou e teve escola que não voltou. Isso mesmo. Tem escola que voltou, tem algumas que não. Por que eles colocaram aí, eu acredito que é nível nacional? Porque se você verificar lá no Amazonas, principalmente lá em Manaus, eles fecharam novamente as escolas. Por conta lá da segunda onda, né? Eles abriram tudo muito cedo e todo mundo se infectou novamente. E aí eles já fecharam de novo. Então lá está fechado. Então talvez essa seja a colocação aí da lei, né? De só as escolas que estão abertas ou que não estão, entendeu? E deixa eu fazer uma colocação aí, chefe Bruno, e chefe Edivaldo tá aí, né? Você falou? Eu estive no Parque do Carmo domingo. Aqui, o que me chamou a atenção foi o tamanho da sujeira. Não tem álcool gel na entrada. As meninas com a camiseta da Prefeitura de São Paulo só deixa você passar um álcool gel se você responder uma pesquisa. As lixeiras estão abarrotadas. Os bebedouros estavam fechados, mas ali na entrada principal, onde fica muita gente, onde tinha ali o parquinho ali das crianças, eles abriram. A própria CV, que foi a própria população que rasgou lá para poder pegar água, chega garrafinha, etc. Então, a administração do parque, infelizmente, está pecando aí na parte da limpeza. E máscara só é obrigatório para entrar no banheiro. No restante, ninguém fala nada. Entendeu? E estava muito
muito lotada, que eu não fico ali naquele bem lá pro fundão mesmo, não fico não. Fui lá, sentido planetário, lá para aquele lado lá. Mas é só para colocar, para quem não esteve lá, né, chefe Bruno, não sei se vocês estiveram por lá esses dias, mas foi só voltar a abrir logo, entendeu? Entendi. Bom, eu não tive, na verdade, acho que o mais próximo aí do parque é o chefe Edivaldo, ele até foi lá, mas é triste eu ouvir esse relato, assim, não é uma situação legal, mas esse cuidado aí precisa ter, sim, né, com o parque, enfim, não pode descuidar de coisas básicas, né, limpeza é uma coisa básica, né. Você passou por lá, chefe Edivaldo? Oi, boa noite a todos. Eu estive lá para poder pegar algum material na sede e realmente está muito complicada a situação lá. Muita sujeira, escada, lixo, total. Eles abriram os parques e o pessoal está só anda com máscara quando convém. Então, muitas vezes você vai ver pessoas lá não sem máscara, fazendo corrida. Né? Infelizmente, essa é a realidade. A chefe Silvia quer falar, né? Sim. Você disse, Renato, que se a escola onde está o grupo voltou, já pode voltar. Mas é essa a regra da Nacional, lá do Canda, bem? Não sei. Não, eu não falei... Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Peraí. A regra é... Ou se, por exemplo, meus escoteiros, se eles já voltaram a estudar, a escola voltou a ter aula e eles quiserem retornar, aí o grupo fez lá o plano, é isso ou o que eu falei primeiro? Não, o que está dizendo lá é que nas cidades onde as aulas já voltaram, os alunos que já... os jovens que já voltaram a ter aulas, se é opcional ou não é uma outra questão. Ele pode optar a escola dele voltou e ele optou por não ir, entendeu? Mas se as escolas, a escola que ele estuda já voltou, ele pode voltar para o grupo escoteiro também. É opcional ele voltar para a escola hoje? Hoje é opcional. É opcional ele voltar para o grupo escoteiro? Sim, também é opcional. Se ele não quiser voltar para o grupo escoteiro agora, quando voltarem as atividades, ele tem o direito de continuar registrado pelo grupo, continuar sendo membro da patrulha, sendo monitor, ele tem esse direito, porque o retorno dos jovens é opcional também no escotismo. Ah, tá, obrigado, eu entendi errado. Chefe Edivaldo, eu tenho minha pergunta para fazer também. Bom, é o seguinte, eu acho que isso tudo é muito relativo, porque a UEB deixou uma brecha muito grande. Ele disse que as escolas que estão... a cidade que já tem aula pode voltar ao escotismo. Só que aqui em São Paulo, só está autorizado as escolas ter opção de atividades extracurriculares, não aula formal, né, as aulas formais continuam sendo online, né, e o ensino médio pode voltar. Mas a cidade de São Paulo, eu fiquei sabendo a última vez, e agora trabalho na prefeitura, somente 3 escolas na cidade inteira voltaram até a atividade, até a aula normal. 3 escolas na cidade de São Paulo, como a nossa, é pouco. Então, o ensino infantil, Lobinho, não voltou. Nem particular, nem público. Nem estadual, nem municipal. Ensino fundamental, que é escoteiros e sênios, Padre Centro também não voltou. Que só essa curricular. Então, quando se fala voltar às aulas, é muito abrangente. Mas que tipo de aula? É esse curricular ou a formal? Olha, chefe. Não, chefe Edivaldo, vamos lá, vamos ler, olha o que está no ofício 394, eu vou ler exatamente como está, item B, que os membros juvenis associados, para poderem retornar às atividades escoteiras presenciais,
já tenham retornado às atividades escolares presenciais. Não está falando se é extracurricular ou não. Então, se a criança lá da chefe Priscila, pequena, na idade de Lobinho, já retornou atividades escolares presenciais, independente de ser extracurricular ou não, ela não disse ela já pode... Extracurricular, você foi mal. Acho que é aula. Não, no ofício da Diretoria Executiva Nacional 394, item B, diz isso, que o membro juvenil associado, para poder retornar às atividades escoteiras presenciais, já tenha retornado às atividades escolares presenciais. Só isso. Uma pergunta. O chefe Suzane... Eu falei, aqui em casa eu tenho um escoteiro, um sênior e uma lobinha. Nenhum dos dois voltou aí das aulas. Eles são escola pública. Nenhum dos dois voltou para o presencial. Eles estão em casa ainda fazendo uma atividade online. Então, ele tem que continuar fazendo atividade pelo grupo escoteiro. É isso que está dizendo o item B. Chefe Suzane, qual que é a sua função na escola? Por favor. Oi, eu sou vice-diretora. Tá, a escola é estadual ou municipal? Estadual. As escolas estaduais aqui... Então, as escolas estaduais aqui na cidade de São Paulo, nós temos 70% delas já estão tendo aulas. Tá? Seja no médio ou extracurriculares. O extracurriculares seria menos tempo de aula. Tá? Tanto para os lobinhos, quanto para o fundamental, né, que é o nosso escoteiro. Tá? Mas está tendo, sim. Eu não tenho, no momento, aqui na Leste 2, são 95 escolas, entre São Miguel e Itaim Paulista, toda a parte do Jardim Helena ali, tudo aquilo, né, do outro lado lá, Jardim Romano, divisa com Itaquá, nós não temos nenhuma escola fechada. Todas estão abertas, não importa quanto tem de aluno, mas todas estão abertas e com alunos. Outras mais, outras menos. Eu tenho a escola Elisa Raquel, ela tem 160 alunos sêniors, né, que seria o ensino médio, frequentando. Entendeu? Então, meio que nós fomos, assim, meio obrigados a voltar. Se o aluno respondeu na pesquisa, lá na Secretaria da Educação, não foi para nós não, foi para a Secretaria da Educação. Se eles responderam, sim, eu quero voltar para a escola teve que achar um professor, contratar um novo para dar o reforço, a aula, mas ele teve que voltar para a aula. Alegando que ele quer voltar. A partir do momento que ele quis voltar, a gente teve que abrir para eles voltarem. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Agora, assim como deu direito. Agora a pergunta não. Agora a pergunta é para todos. Quem dos grupos aqui agora saem de recesso no final de novembro, começo de dezembro? Não, chefe, isso não faz muito. Eu acho que é importante, chefe. Sabe por quê? Não, porque a gente tem que ser prático, né? A gente está falando de voltar às atividades. Bom, eu vou deixar, por exemplo, como exemplo o meu grupo. O meu grupo agora, ele sai de recesso no final de novembro. Então, é muito provável que nós não tenhamos atividades mais esse ano, certo? Então, quando que nós retornaríamos à atividade? No primeiro final de semana de fevereiro. Essa é a nossa realidade lá, vamos dizer assim, se tudo der certo, né? Mas eu, sinceramente, não acredito que a gente volta à atividade agora. Por quê? Porque nós estamos falando de um retorno às atividades baseado na nossa semana passada, com números que nós tínhamos semana passada. Mas já estão falando numa segunda onda, né? Então, eu acredito que para o início do ano que vem, nós vamos estar tudo confinado novamente. E a gente vai ter de repensar tudo isso daí, né? Mas isso é só o que eu estou pensando. A chefe Priscila quer falar aí. Não, eu concordo, mas assim, a gente tem que ver, se a gente diz lá agora sobre aquilo que pode vir a acontecer, aí nós vamos ficar loucos, né? E outra, eu acho que pensar assim, qual grupo entra em recesso,
Veja, nós estamos numa situação totalmente atípica, nós já estamos de recesso desde de março, então nem faz diferença quando que entra, quando não entra, entendeu? Isso é uma situação que cada grupo vai tentar administrar. Tem grupo que não vê a hora de poder voltar para poder fazer pelo menos uma corte de honra, alguma coisa assim, entendeu? Então, isso não dá para medir dessa forma, não, desculpa. Bom, vamos lá. Chefe Renato. Pois não. Chefe Renato. O chefe Renato, a chefe Priscila pediu a palavra, aí só bem do tempo, aí faltam 5 minutos para o nosso final de reunião. Assim, o meu ponto de vista. Eu acredito que as orientações, que pelo menos pelo que eu li das orientações da regional, não é uma imposição, assim, tipo, todos os grupos devem voltar esse ano, ou o ano que vem, ou tal data. É uma orientação para que sejam feitos planos de retorno, porque tem grupos que já querem voltar, que já tem uma estrutura para retorno, alguns não, como vi agora no grupo que o SESI não foi autorizado nenhum tipo de atividade esse ano, então eles acabam ficando restritos, não poderiam voltar este ano. A gente também depende do local onde está o grupo. Eu acho que assim, o intuito tanto da reunião como das orientações, né, da UEB, para que o alinhamento dos protocolos, das medidas que precisam ser tomadas para fazer o plano de retomada presencial. As escolas, como a chefe Suzana falou, foi aberto principalmente para questões emocionais e acolhimento. Tem muitos jovens que não têm acesso à internet, que não conseguem fazer acompanhamento da aula, então foi pensado nesse ponto. Alguns, assim, teve pais que foi levar a criança que fica um dia só, que vai para uma escola, para o reforço, que falou que quer mandar tanto para fazer alguma atividade, como para comer, que não tem o que comer em casa. Não é a situação do grupo escoteiro, mas o grupo escoteiro tem o envolvimento social do jovem, o desenvolvimento paralelo à escola. Então, a gente nem pode se focar muito ao que acontece na escola para alinhar o que acontece no escotismo, né? São duas coisas que a gente trabalha de formas um pouco diferentes. Mas para o jovem, principalmente os mais velhos, eles sentem muito a falta do contato com os outros jovens e do contato com os chefes, mesmo que tenham online. Lobinho, assim, eu fico mais com os lobinhos, a gente continua fazendo atividades online, os nossos lobinhos não diminuiu a quantidade, acho que só 2 que pararam de participar, o restante continua online esse tempo todo. Eles estão com saudade, mas eles têm, os pais não querem voltar. Então, a gente escuta a opinião dos pais, a gente não vai falar, vamos voltar tal dia e todo mundo tem que voltar. Então, tem que ter essa escuta com os pais, com os jovens, e pensar em todos, né? Elaborar o plano para que tenha o retorno de uma forma que não prejudique ninguém. A gente não pode também falar assim, não vai voltar, ou vai voltar de qualquer forma, como o chefe Bruno falou, da importância de escutar, e os pais decidiram voltar o ano que vem, então, pelo que eu entendi, é o que vai ser colocado no plano. O nosso grupo pretende voltar a tal data. Pode ser, como o chefe Evandro falou, que chegue em fevereiro ainda tem alguma restrição que não vai poder retornar às atividades. Então, acho que agora o ponto não é nem se as escolas voltaram ou não voltaram, né? Tem já uma autorização em São Paulo, né, para as atividades extracurriculares, e as coisas devem ser alinhadas nesse ponto, mas não focar exatamente no retorno escolar, né, pensar na realidade de cada grupo. Às vezes, assim, o meu grupo é próximo ao grupo do chefe Cido, mas às vezes a minha realidade, a realidade das pessoas que frequentam meu grupo é diferente do grupo dele. Então, de repente, para o grupo dele, é ideal que volte já agora em novembro. E se eles fizerem um plano e os pais estiverem de acordo, eles vão voltar seguindo todas as recomendações, passando, né, pelo comissário, como é a orientação da UEB. Né? Então, a gente tem que pensar na realidade de cada grupo. Tem grupo que não vai ter como voltar esse ano, tem grupo que só vai voltar quando o espaço onde eles ocupam volte. Né? Então, são todos esses pontos que precisam ser alinhados e passado agora para o comissário, para saber a situação de cada grupo. Bom?
Legal. Obrigado, chefe. Chefe, precisa... Oi. eu posso postar o nosso rascunho do plano de retorno no grupo do distrito? Não sei se a chefe Priscila ouviu. Se eu posso postar o nosso plano de retorno? Pode sim, chefe. Pode? Sim. Tá. Então, eu já coloquei para os presidentes a apresentação que eu fiz agora há pouco, e vou postar, então, também no grupo do distrito. E vou postar o rascunho do plano de retorno do Sussuarana, que eu acho que já serve como um modelo, né, para os grupos que forem preparar, já tem uma ideia ali. Um último assunto, a chefe Márcio pediu para falar, só um minutinho, chefe. Grupo Escoteiro Cruz Azul Itaquera foi recebido o plano de retorno do 64, sim, mas vai precisar ser refeito em função dessa reunião de hoje, tá bom, chefe? Que mais? Chefe Márcio, só um minutinho. Bom, aquele último assunto que eu falei, me lembrem de retomar, se algum grupo tiver nos seus planos fazer um acampamento ou acantonamento, converse comigo depois no privado, porque existe uma possibilidade de fazer em barraca individual ou em alojamento individual com pouquíssimas pessoas, por exemplo, um ponta de flecha só, com uns 4, 5 monitores ali da tropa escoteira, alguma coisa assim. Existe a possibilidade de fazer, são critérios bastante específicos que eu conversei com a direção regional e com a direção nacional ao longo dessa semana, porque isso, para mim, é uma prioridade, né? Vocês sabem o quanto eu discuto a questão do sistema de patrulhas, para mim isso é uma prioridade. Falar em voltar à atividade da tropa escoteira, da tropa sênior, e não começar essa conversa, esse trabalho com os monitores, é loucura, então precisa, né? Então eu insisti nesse assunto, então tem uma possibilidade disso acontecer, mas aí converse comigo para eu poder explicar quais são os critérios, quais são as exigências, e a gente vai ter que ter uma autorização especial para essa situação, por enquanto, tá bom? Chefe Márcio, se depois não tiver mais ninguém, a gente vai encerrar a reunião. Então, como eu escrevi aí, não sei se vocês viram, o Águia Dourada está no Rotary, e o Rotary não tem data prevista para voltar. Todos os Rotaries estão fechados. Então, a gente depende do Rotary para poder voltar à atividade. Então, não posso falar para você que a gente vai voltar no primeiro final de semana de fevereiro, que eu vou voltar em março, porque eu não sei. Eu dependo do Rotary. E não está tendo nem reunião de quarta-feira do Rotary. É essa questão do Grupo Escoteiro Águia Dourada. Depende totalmente do Rotary para voltar às atividades. É isso que eu tenho para falar. Legal. Tá bom. Presidentes, Chefe, eu postei as duas coisa. coisas aí, Só uma o plano de coisinha. e a reunião de hoje. E eu vou postar no grupo do distrito também. Pode falar, chefe. Pode falar, chefe. É o seguinte, pediu para falar, tem pode uma... falar. Foi eu, Suzana. Tem algo que o pessoal desconhece, apesar de não estar levando muito a sério. Existe um decreto do governador, onde a pandemia vai até o dia 16. Então, tem alguns lugares, como o Rotary, por exemplo, não voltou, tem lá também o direito deles, mas é um decreto do governador. Então, tem alguns órgãos estaduais aí, como o Fórum, apesar de ser federal, que só vai voltar a partir do dia 17. Como ele já havia decretado, e foram lá e decretaram a escola depois, nós voltamos, entendeu? Mas tem coisas que pode ser que abram a partir do dia 17. Tá? Era só, chefe. Obrigada. Tá certo, obrigado. Chefe Renato, do Cruz Azul saiu, mas antes de sair, ele tinha feito uma pergunta antes do Márcio falar que queria falar. Ele perguntou se receberam o plano de retorno do Cruz Azul. Não, ele já mandou, não, mas eu recebi. Ele mandou, eu recebi,
e agora ele vai ter que refazer em função das informações da reunião de hoje. Mas eu respondi, aí ele saiu em seguida, então ele chegou a ouvir a minha resposta, sim. Bom, no grupo do distrito, onde estão... no grupo do distrito, onde estamos todos nós, e já foi postado, então, a apresentação dessa reunião de hoje, e também o rascunho ali do plano de retorno do Sussuarana, que não é definitivo, né, ele é o que a gente está discutindo ali no grupo da diretoria, da chefia, mas já dá para ter, pode ter ainda alguma inconsistência, tá bom? Isso tá, veja, não vai olhar e falar, o Sussuarana está fazendo errado. Não, isso é o rascunho. Ainda vai ser revisto, pode ter coisa que a gente acabe modificando, é só para ter ideia mais ou menos de como vocês devem preparar o plano de retorno, tá bom? Não vai criticar a gente que está errado, porque ele ainda vai passar por revisão, tá legal? Mas se não tiver mais nada, a gente já vai encerrar a reunião. Só mais uma coisa, chefe Helena, estou morrendo de saudade de vocês todos, até mais, boa noite. Nossa, nem fale, eu também com uma saudade danada de todo mundo. Gente, então, boa noite, bom descanso a todos, obrigado pela... foi muito legal ver vocês, a gente conversar novamente, mesmo que de longe, tá bom? E vamos nos ajudar, a gente tem bastante coisa aí, os grupos que são perto um do outro, né, Monte Olímpio e Sussuarana, que dá para ir a pé de um grupo para o outro, a gente tem que se ajudar e se fortalecer para voltar, pegar o ritmo de novo, pegar o embalo de novo, tá bom? Contem comigo, tudo que precisarem, entrem em contato e vamos nos ajudar, que a gente vai passar por isso tudo. Um abraço, sempre alerta. Tchau, gente. Boa noite, sempre alerta. Tchau. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Sempre alerta, ok? Boa noite, sempre alerta. Bruno, seu folgado, volta para casa, viu? Boa noite, sempre alerta.